Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta, né, para continuar nosso curso lá de eletricidade, né? Essas aulas estão sendo gravadas para os alunos do Colégio Estadual Minas Gerais, né? Colégio Estadual Minas Gerais, aqui em Duque de Caxias, tá bom? Os alunos, especialmente para os alunos da turma 3005 e 3006. Pessoal, a princípio a gente está fazendo questões básicas, tá bom? A princípio nós estamos analisando só questões básicas. Depois eu vou fazer uns vídeos só com questões de Enem, tá legal? O pessoal vai fazer Enem, vou preparar uma aula especial para vocês aí só com questões de Enem, tá legal? Bom, como eu havia prometido, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar do curto-circuito, legal? O que é o curto-circuito? Circuito é o caminho seguido pela corrente, né? Vamos entender o termo. Curto-circuito seria o caminho mais curto para a corrente elétrica. O que é o curto-circuito? Caminho mais curto para a corrente elétrica. Circuito curto, caminho curto, né? E quando a gente estabelece um curto-circuito, num ramo do circuito elétrico? Muito simples. Imagine, pessoal, imagine que a gente tem um resistor. Vou fazer um desenhozinho aqui. Né? Eu tenho um resistorzinho, um caso bem básico, tá, pessoal? Conectado aqui nos terminais de uma bateria. Polo positivo, polo negativo, né? Ó, o polo positivo aqui eu vou chamar de A, né? Polo negativo aqui eu vou chamar de B. Tá legal? Aí a gente vai supor, né, inicialmente, que está fluindo uma corrente de A para B, né, a corrente convencional. Sempre que a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando sentido convencional, ou seja, uma corrente fluindo do polo de maior potencial para o polo de menor potencial, tá legal, pessoal? Passando pelo resistor. Legal. Se eu pegar aqui, se eu chegar aqui, pessoal, e conectar um fio ideal em paralelo com esse resistor, aí você vai falar assim, poxa, GP, o que é o fio ideal? Pessoal, o fio ideal é aquele que tem resistência nula, resistência desprezível. Se eu conectar um fio ideal aqui, ó, tá bom? O fio ideal, geralmente, ele é representado por uma linha cheia, né? O que é o fio ideal? É aquele cuja resistência vale zero. Tá legal? Fio ideal, né? O que é o fio ideal? É aquele que tem resistência nula, né? Que não oferece dificuldade à passagem da corrente elétrica. Beleza? Então, a corrente está fluindo de A para B, né? Corrente flui de A para B. Aí, vamos supor, por hipótese, que a gente pega um fio ideal e liga em paralelo com o resistor. Pessoal, quando eu faço isso, a gente diz que a gente estabeleceu um curto-circuito no meu circuito elétrico, né? Então, por exemplo, vamos chamar esse ponto aqui de... outra coisa. Se eu aplicar a primeira lei de Ohm, deixa eu te explicar aqui primeiro. Se eu aplicar a primeira lei de Ohm, né, nos terminais desse resistor, pessoal, observe que agora eu tenho um resistor de 0 ohm em paralelo com R. Pessoal, 0 em paralelo com R, quanto é que vai dar a resistência equivalente? Nesse ramo do circuito. Resistência equivalente, resistência produto dividido pela soma, né? Produto dividido pela soma. Então, a resistência equivalente vai ficar 0 vezes R dividido por 0 mais R. Isso vai dar 0 ohm. Tá bom? Aí você vai falar, legal, se a resistência equivalente nesse trecho do circuito dá 0 ohm, o que significa esse resultado? O que esse resultado quer informar para a gente? Esse resultado está informando que nesse ramo do circuito é como se não existisse nenhum resistor. Ou seja, na prática, a corrente I, vem ela, quando a corrente chega nesse ponto do circuito, ó, ela se desvia para o fio ideal. Né? A corrente se desvia para o fio ideal. Legal? Ou seja, a corrente aqui ela vai buscar um caminho mais curto. Né? O curto caminho. O curto circuito. Ela vai se desviar para o fio ideal. Ou seja,
Quando você liga um fio ideal, o que é o fio ideal? É aquele fio que não tem resistência elétrica, né? Todo fio tem uma resistência, né, pessoal? Mas tem uma resistência tendendo para zero, pronto. Né? Muito perto de zero. Então, quando eu coloco o fio ideal em paralelo com o resistor, o que acontece? Esse resistor de 0 ohm em paralelo com R vai dar uma resistência equivalente a 0 ohm, ou seja, a corrente vai se desviar para o fio ideal. Né? A corrente vai se desviar para o fio ideal. É como se esse resistor R aqui não existisse. Né? Ou seja, a gente diz que esse resistor ele está em curto. Né? É o caminho mais curto para a corrente elétrica. Aí você, legal. Então, quando a corrente chega num ponto onde eu tenho um fio ideal, ela se desvia para o fio ideal? Sim, se desvia para o fio ideal. Outra coisa, pessoal, a corrente é preguiçosa. Né? Ela é preguiçosa, ela vai buscar o caminho mais curto. Outra coisa, se eu aplicar a primeira lei de Ohm aqui, ó, entre esses pontos aqui que eu vou chamar, sei lá, de X e Y, aplicando a primeira lei de Ohm aqui, ó, a diferença de potencial, primeira lei de Ohm, DDP, diferença Vx menos Vy, é igual a R vezes I. Né? Quanto é que fala a resistência equivalente? Zero. Zero vezes I? Zero. Né? Então, Vx é igual a Vy. Né? Vx é igual a Vy. O que significa isso? Isso é importante agora, pessoal. Quando eu tenho um trecho do circuito, né? Quando eu tenho dois pontos do circuito ligados pelo fio ideal, esses pontos apresentam o mesmo potencial elétrico, ou seja, eles serão representados pela mesma letra. Esses pontos têm o mesmo potencial elétrico, eles serão representados pela mesma letra. Legal? Olha lá, olha o que acontece aqui. Ó. Aqui eu tenho uma bateria, a bateria empurrando a corrente do polo negativo para o polo positivo, a bateria empurra a corrente, vem a corrente ir. Quando a corrente chega nesse ponto do circuito, que a gente chama de nó, ela se desvia para o fio ideal. Tá vendo? A corrente se desvia para o fio ideal. Né? Olha lá. Ela não passa pelo resistor. Ou seja, a gente diz que esse resistor R2 ele está em curto. Tá legal, pessoal? Por que ele está em curto? Porque a corrente não passa por ele. A corrente é preguiçosa. Ela vai buscar o caminho mais curto. Aí você vai falar assim, por quê? Porque é como se nesse ramo aqui a resistência fosse 0 ohm. Né? 0 em paralelo com R vai dar 0. Ou seja, a corrente vai passar pelo resistor de 0 ohm. Na prática, ela se desvia para o fio ideal. A corrente é preguiçosa. Ela busca o caminho mais curto, o curto circuito, o curto caminho. Tá legal, pessoal? Aqui, ó. Aqui eu tenho um circuito ligado por um fio de resistência desprezível. Quando a corrente atinge o ponto X aqui, ela é totalmente desviada pelo fio de resistência nula. Por quê? Porque a resistência equivalente entre os pontos X e Y vai dar 0 ohm. Então a corrente vai se desviar pelo resistor de 0 ohm. Viu? Desse modo, os pontos X e Y passam a ter o mesmo potencial. Ó, isso aqui é importante, hein, pessoal? Isso aqui é importante. Sempre que você tiver um fio de resistência desprezível, os pontos ligados pelo fio de resistência desprezível têm o mesmo potencial. Né? Então, o resistor R2 ele não é percorrido por corrente. Ó, né? Olha lá, não é percorrido por corrente. E ele pode ser eliminado do circuito. Tá vendo? Aí, desse modo, a resistência aqui dá 0, a resistência equivalente do circuito vai ficar R1 em série com R3, que é a resistência que dá 0 ohm. R1 mais R3 mais R4. Tá legal? R1 mais R3 mais R4. Tranquilo? Né? Mais R4. Beleza. Aí vamos na prática. Olha aqui, bem básico, ó. Questão 16. Calcule a resistência do resistor equivalente em cada caso. Aqui, ó, em cada caso. Né? Letra A. Aqui eu tenho o fio ideal. O que é o fio ideal? Fio de resistência nula. Legal? Em paralelo com 1 ohm. Pessoal, em paralelo, 0 vezes 1 dividido por 0 mais 1. Então a resistência aqui vai dar 0 ohm.
Legal? 0. Aí vai ficar 0, insere com 2, insere com 3, né? A corrente se desvia aqui para o fio ideal, ó. Tá legal? Vai ficar 0, insere com 2, insere com 3. Então, a resistência entre A e B, nada demais, 2 mais 3, 5 ohm. Legal? Aqui na letra B, mesmo esquema, vem a corrente. Quando ela chega aqui, ela se desvia para o fio ideal. Tá bom? Olha lá, pessoal. Aqui eu tenho 1 em série com 2. Aqui vai dar 3 ohm. Né? Só que vai ficar 3 ohm em paralelo com 0 ohm. Né? Esse resistor aqui é 0. Viu? Vai ficar 0 em paralelo com 3. 0 vezes 3 sobre 0 mais 3. Né? Ou seja, aqui vai dar 0 ohm. Então, vai ficar 0 em série com 3. A resistência equivalente entre A e B, 3 ohm. Legal? Aqui, pessoal, mesma coisa. Aqui eu tenho o fio ideal, vem a corrente I. Vem a corrente I. Quando a corrente chega nesse ponto, ela se desvia para o fio ideal, para o resistor de 0 ohm. Né? Aqui eu vou ficar 0 ohm em paralelo com 5 ohm. Né? Com 5. 2 mais 3, 5. 0 em paralelo com 5, aqui vai dar 0 ohm. Né? Então vai ficar 1 ohm mais 0 ohm. Desculpa, pessoal, é meu filho, ele está abrindo a porta. Eu estou gravando aula aqui em casa. Aí a criança, já viu, né? Criança é assim mesmo. Vai ficar 1 ohm, né? Em série com 0 ohm. 1 mais 0 vai dar 1. Ele está falando. Vai dar 1 ohm. Viu, pessoal? Nada demais. Tranquilo? Vamos analisar outro caso. Agora a gente vai fazer uma questão que caiu no concurso de EAN. O que é EAN, professor? EAN é Escola de Aprendizes de Marinheiro. É uma questão bem legal. Caiu na prova de EAN. Nada demais. Ó. No circuito abaixo, todas as lâmpadas são iguais. Iguais. E circula uma corrente de 2 amperes. Né? Quando a chave está aberta. Desculpa, pessoal. Eu tenho a bateria de 24 volts. Vamos supor que aqui está circulando uma corrente I. Essa corrente passa pela lâmpada 1, passa pela lâmpada 2, passa pela lâmpada 3. Né? Inicialmente a chave está aberta. Então, inicialmente, todas as lâmpadas estão funcionando. Tranquilo? Né? Então, no início, eu tenho 3 lâmpadas em série. Então, vamos lá. No início, temos 3 lâmpadas em série. Tá legal? No início, nós temos 3 lâmpadas em série. Tá legal? Aqui, ó. Lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. Né? E por cada uma delas, ó, outro detalhe, pessoal, todas as lâmpadas são iguais, tá? São iguais. Ou seja, a resistência elétrica do filamento dessa lâmpada é igual à resistência do filamento dessa lâmpada, que é igual à resistência do filamento dessa lâmpada. Tá legal? E no início está fluindo uma corrente aqui de 2 amperes. Bom, com a chave fechada, pode-se afirmar que a potência dissipada em cada lâmpada vale, viu? Bom, inicialmente, pessoal, a gente começa a pensar assim na prova. Poxa, as lâmpadas estão em série. Bom, se elas estão em série, a corrente elétrica é a mesma em cada uma das lâmpadas. Né? Ou seja, a corrente que passa pela lâmpada 1 é igual à corrente que passa pela lâmpada 2, que é igual à corrente que passa pela lâmpada 3, que é igual a I. Legal? Deixa eu ver a corrente de I. Bom, as lâmpadas estão em série a corrente é a mesma em cada uma das lâmpadas. Tranquilo? Aí você vai falar assim, pô, legal, mas como é que eu calculo a potência dissipada num resistor quando os elementos estão em série? É mais conveniente eu usar quem pode rir ao quadrado.
Quem pode rir ao quadrado. Aí você vai falar, pô, professor, por que eu estou usando essa relação? Quem pode rir ao quadrado. Simples, porque os elementos do circuito estão em série. Né? Em série, a corrente é a mesma em cada um deles. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas como é que eu vou achar a corrente elétrica no circuito? Muito simples, aplicando a primeira lei de Ohm. Então tem DDP, é a resistência do circuito, que a gente chama de equivalente, vezes a corrente I. Então olha só que legal. Vamos lá, né? Vamos pensar comigo. Bom, no início, fica muito fácil a gente descobrir, né, a corrente no circuito, quando a gente fecha a chave. Porque olha o que vai acontecer agora. Ó. Pessoal, olha aqui, ó, olha aqui que legal. Ó. No início, a gente falou que a corrente aqui era I, né? A corrente passava por esse resistor, passa por esse, passa por esse. Pessoal, mas quando eu fechar a chave, olha o problema agora. Ó. Quando eu fechar a chave, essa corrente que passava por todo mundo aqui, agora, pessoal, ela vai se desviar para cá. Ó. Né? Ela vai se desviar pela chave. Ó. Aqui vem ela. Chega que ela se desvia para a chave. Tá vendo? Ou seja, pessoal, a corrente se desviou para a chave. Por quê? Porque essa chave não tem resistência. Você vai falar assim, professor, então essa lâmpada aqui vai ficar em curto-circuito? Vai, pessoal. Essa lâmpada aqui vai ficar em curto. Ah, legal. Por quê? Porque a corrente buscou o caminho mais curto. Ou seja, essa lâmpada vai apagar. Ela não vai funcionar mais. Então eu vou ficar com duas lâmpadas em série agora. A bateria lança a corrente no circuito, a corrente se desvia pela chave. Essa lâmpada deixa de funcionar, porque a corrente não passa mais pelo filamento dessa lâmpada. Eu vou ficar com duas lâmpadas em série. Ah, para eu achar a potência dissipada em cada uma, então, é só achar a corrente no circuito? Sim, mas como é que eu vou achar a corrente? Aplicando a lei de Ohm. DDP. Resistência equivalente. Aí você vai falar, mas eu não sei qual é a resistência de cada lâmpada. Legal. Aí você vai falar assim, vou ficar com duas lâmpadas em série, ó, 2R, e eu também não sei qual é a nova corrente no circuito. Chama essa equação de equação número 1. Né? Eu não sei qual é a nova corrente no circuito. Por quê, pessoal? Inicialmente, no início, eu tinha 3 lâmpadas em série. No início eu tinha, DDP, 3 lâmpadas em série, cada uma com resistência R. Vai ficar R mais R mais R. 3R vezes a corrente I. Legal. Quanto era a DDP do circuito? 24 volts. 3 lâmpadas em série, 3R. Qual era a corrente no circuito no início? 2 amperes. 3 vezes 2, 6. 24 dividido por 6. 4. Então a resistência de cada lâmpada no início, 4 ohm. E legal, a resistência de cada lâmpada é 4 ohm. Né? 4. 2 vezes 4 é 8. Né? 8. Olha lá. Vezes a corrente I. Né? Pessoal, 24 dividido por 8. 3 amperes. Ah, a corrente no circuito agora é 3 amperes. Né? No início, era 2 amperes. Alguém vai me perguntar assim, professor, por que a corrente aumentou? Simples, porque a resistência elétrica do circuito diminuiu. No início, a resistência era 3R. Pessoal, o que é resistir? É dificultar a passagem de corrente elétrica. Então pensa comigo. No início, a resistência era 3R. A resistência era alta, agora a resistência caiu. Quando a resistência diminui, a corrente aumenta. Ah, legal. Se eu tenho a corrente em cada lâmpada agora, eu calculo a potência dissipada em cada uma. Né? Então, como é que a gente vai calcular a potência dissipada em cada lâmpada agora? Cálculo da potência em cada lâmpada.
Pessoal, como é que eu calculo a potência dissipada em cada uma agora? Ó, fechando a chave, a gente descobriu que a corrente no circuito é 3 amperes. Então, para calcular a potência dissipada em uma lâmpada, agora é muito fácil. Quem pode rir ao quadrado. Eu tenho a resistência, 4. Eu tenho a corrente, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4, 36 watts. Viu? Aí eu calculo a potência dissipada em cada uma. Potência R vezes I ao quadrado. Quem pode rir ao quadrado. Potência dissipada é R ao quadrado. Corrente é 3 amperes. 3 ao quadrado é 9 vezes 4, 36 watts. Pronto. Assim eu calculo a potência dissipada em cada lâmpada. Opção correta. Letra C. Viu? Tranquilo, pessoal? Na prova da EAN, aprendiz de marinheiro, nada demais. Bom, vamos analisar agora rapidinho outra questão. Ó. Uma questão que caiu lá no concurso de sargento especialista de aeronáutica. Olha o que ele diz na questão. O circuito elétrico apresentado a seguir, ele é formado por 3 resistores ômicos, R1, R2 e R3, todos iguais. Não é tudo R, 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 R. Ômicos, resistência constante, ligados em paralelo entre si e uma fonte de alimentação ideal. Né? Deixa eu ligar o computador aqui, pessoal. Deixa eu ligar na tomada aqui que está descarregando. Rapidinho. Não? Viu? Todo mundo em paralelo. Olha lá, pessoal, vamos lá. Todo mundo em paralelo ligado a uma bateria de tensão V. Aí você vai falar, legal, eu já aprendi que quando os elementos estão em paralelo, a tensão é a mesma em cada um dos elementos, ou seja, a tensão aqui é V, V, V. Olha lá, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Retirando o resistor R3 do circuito, o valor da DDP sobre... Pessoal, todos os resistores estão em paralelo. Então, o resistor 1 está em paralelo com o resistor 2, que está em paralelo com o resistor 3. Né? Então, a DDP nos terminais do resistor 1 é igual a DDP nos terminais do resistor 2, que é igual a DDP nos terminais do resistor 3. A DDP é a mesma em cada um dos elementos. Na nossa casa, por exemplo, se a lâmpada do quarto queimar, pessoal, a lâmpada da cozinha apaga? Não. A lâmpada da sala deixa de funcionar? Diminui seu brilho? Não. Aumenta o seu brilho? Não. Por que não? Porque a DDP é a mesma em cada um dos elementos. Então, por exemplo, se o resistor R3 for retirado, a DDP no resistor R1, no resistor R2 permanece a mesma. Aí ele botou o valor da DDP sobre os resistores R1 e R2 diminui? Não, porque eles estão em paralelo. Aumenta? Não. Permanece o mesmo. Aí você vai falar o quê? Isso caiu na prova de sargento de aeronáutica? Caiu, pessoal. Caiu na prova de sargento de aeronáutica. Nada demais. Tá legal? Bom, agora, pessoal, vamos analisar a questão 19, que também caiu na prova de sargento especialista de aeronáutica. O que é EEAR? Não, o aluno vai perguntar, escola de especialista de aeronáutica, né? Escola de sargento de aeronáutica. Olha o que ele diz, 4 resistores ômicos, iguais, ligados em paralelo entre si, né? E esse conjunto em paralelo com uma fonte de alimentação ideal, que fornece ao circuito uma DDP de 10 volts, tá vendo? Então tem 4 resistores em paralelo, ó, iguais, sabendo-se que a corrente em cada resistor é 1 ampere. Qual é o valor da potência total consumida no circuito? Poxa, pessoal, bem simples. Fazer um desenho ilustrando a situação. Ó, tem 4 resistores iguais em paralelo. Fazer assim, tá, pessoal? Fazer um desenho mais ou menos aqui. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, né? Resistor 4. Tá lá, pessoal, todo mundo
em paralelo. Tá, meu desenho aqui ficou meio estranho. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Tá bom? Deixa eu redesenhar aqui. 4 resistores iguais em paralelo. Né? Polo positivo, polo negativo. Que é A, que é B. Bom, ele diz, a DDP aqui entre A e B, pessoal, é 10 volts, tá bom? A DDP entre A e B é 10 volts. Aí vamos lá. Aí vamos supor que a bateria, a diferença de potência aqui, ó, lança uma corrente no circuito. Ó. Corrente no circuito. Né? Então esse resistor aqui tem resistência R. Esse elemento tem resistência R. Esse elemento, a resistência vale R. Esse elemento, a resistência vale R. Aqui vem uma corrente I, ó. Vem a corrente. Chega aqui, a corrente se desvia. 1 ampere para cada um. 1 ampere. 1 ampere. 1 ampere. 1 ampere. Né? Então a corrente que passa em cada elemento aqui é 1 ampere. 1 ampere. Legal? Tranquilo? A corrente em cada elemento é 1 ampere. Se eu falar, legal. Poxa, se a corrente aqui é 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, significa dizer que a bateria forneceu uma corrente de 4 amperes. Tranquilo? Por quê? Porque quando a corrente chega no nó da associação, ela se divide. O que é o nó? É o ponto do circuito onde está conectado 2 ou mais elementos. Ó, 1, 2, 3, 4 elementos conectados a esse ponto. A corrente se divide. Né? Para eu achar a potência total consumida, como a bateria ideal, a potência total consumida é igual à potência total fornecida. Como é que eu calculo a potência total fornecida? Π. Qual é a corrente que a bateria lança no circuito? Por que eu posso fazer isso? Porque a bateria é ideal, tá, pessoal? Se a bateria é ideal, a potência total fornecida é π. Só lembrar da piada do pinto. π. Beleza? Olha lá. Qual é a corrente total que a bateria lança no circuito? 4 amperes. A DDP, 10. 4 vezes 10. 40 watts. Letra D. watts. Tranquilo, pessoal? Nada demais, viu? Lá na prova de sargento de aeronáutica, né? Bom, vamos analisar uma outra questão rapidinho. Um circuito elétrico ele é constituído por 3 resistores ômicos ligados em série em uma fonte de alimentação ideal. Ó, 3 resistores ômicos, agora ligados em série. Ó. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Né? Todo mundo ligado em série. Né? Olha lá, tem um resistor 2 ohm, em série com 4 ohm, em série com 6 ohm. Né? Então, primeiro de tudo, os elementos estão em série. Né? Pessoal, se os elementos do circuito estão conectados em série, primeiro, a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos. Né? A corrente elétrica é a mesma em cada um dos elementos que compõem a associação. Beleza? Então, a corrente elétrica é a mesma em cada um dos elementos. E diz que a corrente no circuito é 1,5 ampere. Bacana? Pode-se afirmar que a fonte que alimenta o circuito, ele quer saber qual é a DDP, né? Em volts, da fonte que alimenta o circuito. Pessoal, me deu a resistência do circuito, me deu a corrente, é só aplicar a lei de Ohm. Né? Só aplicar a lei de Ohm. DDP, R vezes I. Quanto é que fala DDP, que alimenta o circuito? Não sei, eu quero descobrir, né? A tensão da fonte. Pessoal, os elementos estão em série. Quando os elementos do circuito estão em série, como eu calculo a resistência do circuito? É só somar. 2 mais 4, 6 mais 6, 12.
12, vezes a corrente I. Corrente, 1,5. Né? 12 vezes 1,5, 18 volts. Viu? A bateria que alimenta o circuito é 18 volts. Opção correta, letra B. Viu lá, pessoal? Nada demais. Tranquilo? Letra B. Bom, uma outra questão caiu na prova de sargento de aeronáutica. Primeiro, pessoal, a gente está fazendo as questões básicas, tá bom? Depois, pessoal, a gente vai fazer questões do Enem, da UERJ, tá legal? O pessoal que vai fazer o vestibular, né? Os nossos alunos aí do Colégio Estadual Minas Gerais, tá bom? E outros alunos que forem fazer vestibular, quiserem assistir a aula. Vamos lá. Outra questão caiu no concurso de sargento de aeronáutica. O circuito abaixo apresenta 3 lâmpadas idênticas, ou seja, a resistência elétrica do filamento de cada uma delas é a mesma, né? Ela dissipa a mesma potência. L1, L2 e L3. Se a lâmpada L3 queimar, ó, acabamos de fazer um exercício parecido com esse. O que acontece no circuito? Vamos lá. A corrente total aumenta e a corrente nas lâmpadas também aumenta? Não. Pessoal, a corrente em cada uma das lâmpadas é a mesma. Por quê? Porque elas estão em paralelo. Então, de cara, a corrente em cada uma das lâmpadas é a mesma. Ou seja, se aqui estava passando uma corrente I, uma corrente I, uma corrente I, legal. Essa daqui queimou, a corrente aqui continua aí, a corrente aqui continua aí. Entendeu? Então, pensa comigo. Vamos supor que no início, a bateria estava fornecendo ao circuito uma corrente 3I. Por que 3I? Porque a corrente se divide por igual. Tá, pessoal? As lâmpadas são iguais, ó. I. Então, a corrente aqui é I, a corrente aqui é I, a corrente aqui é I. Legal? Não? Beleza. Aí a lâmpada 3 queimou. Queimou essa lâmpada. Se essa lâmpada queima, agora a bateria vai fornecer uma corrente 2I. Por quê? I para essa lâmpada e I para essa lâmpada. Ou seja, a corrente total diminui. Né? Mas a corrente em cada uma das lâmpadas é a mesma. Ou você poderia pensar assim. No início eu tinha 3 lâmpadas em paralelo. Iguais. Como elas são iguais, qual seria a resistência equivalente do circuito no início? R/3. Legal? Por quê? Porque eu tenho 3 lâmpadas iguais. Agora eu estou com 2 lâmpadas iguais em paralelo. 2 lâmpadas iguais, queimou 3. A resistência do circuito agora passa a ser R/2. Pessoal, aumentou. Porque era R/3. R/3 é 0,3R. Né? Agora passou a ser 0,5R. E a resistência aumentou. Pessoal, o que significa o termo resistência elétrica? Resistência é uma medida de oposição à passagem da corrente elétrica. Então pensa comigo, se a resistência do circuito aumentou, a corrente total do circuito vai diminuir. Né? Então a corrente total diminui a total, a que a bateria fornece, diminui. Né? Diminui e a corrente nas lâmpadas permanece inalterada. Letra D. Tá legal, pessoal? Nada demais. Bom, rapidamente, pessoal, vamos fazer a questão 22. Outra questão caiu na prova de sargento de aeronáutica. Em um determinado resistor, ao se aplicar uma diferença de potencial de 2 volts, observa-se que uma corrente de 50 mA, observa-se uma intensidade de corrente elétrica de 50 mA. Sabendo que esse resistor obedece à lei de Ohm, qual deve ser a intensidade da corrente se no resistor for aplicado uma DDP de 10 volts? Pessoal, resistor ôhmico, o que a gente aprendeu? Para o resistor ôhmico, a lei de Ohm. DDP, lembrando que a lei de Ohm ela é válida para os resistores ôhmicos e não ôhmicos. Mas o que a gente aprendeu? Para os resistores ôhmicos, para os resistores ôhmicos,
a corrente elétrica, ó, a intensidade de corrente corrente elétrica é proporcional a DDP. O que significa isso? 2 terminais do resistor. Pessoal, o que significa dizer que a corrente é proporcional a DDP aplicada nos terminais do resistor? O que significa isso, pessoal? Significa dizer o seguinte, que se a DDP aumenta, se a DDP dos terminais do resistor aumenta, a corrente no resistor aumenta. Então, por exemplo, eu estava aplicando uma DDP de quantos volts? 2 volts nos terminais do resistor. Ao aplicar a DDP de 2 volts, ele diz no texto que a corrente é 50 miliamperes. Né? Beleza. Se eu aplicar a DDP de 10 volts, ou seja, eu estou quintuplicando a DDP, a corrente vai quintuplicar, ou seja, a corrente vai ficar 5 vezes maior. Vai ficar 250 mili. Pessoal, milha é sobre 1000. 250 mili, 250 sobre... Você vai falar, poxa, professor, não tem opção. Tem sim. Pessoal, milha é milésima parte. 250 milha, 250 sobre 1000. Ampere. Pessoal, 250 dividido por 1000, 0,25 ampere. Legal? A opção correta, letra B. Viu, pessoal? Nada demais lá na prova de sargento da aeronáutica. Beleza? Resistor ômico. Para os resistores ômicos, a corrente é proporcional a DDP. Tranquilo? Bom, outra questão bem básica lá na prova de sargento da aeronáutica. Ó. O filamento das lâmpadas AIB apresentados ou representados na figura abaixo são feitos do mesmo material, tem o mesmo comprimento. Opa, já está se referindo à forma geométrica. O fio da lâmpada A ele é mais espesso, né, que o da lâmpada B. Nesse caso, ao ligar cada lâmpada a uma bateria de 20 volts, podemos afirmar que a lâmpada B, que pela lâmpada B passará uma corrente maior, menor. Pessoal, vamos ver. Pensa no cano. Se você tem um cano mais grosso, passa mais água, concorda? Se você tem um cano mais fino, o cano mais fino, pessoal, mais fino, menos espesso, ele vai oferecer uma resistência maior à passagem da água, né? Ele oferece uma resistência maior à passagem da água. Porque pela segunda lei de Ohm, a resistência de um filamento, o filamento da lâmpada, depende da sua forma geométrica. Ó. Só lembrar da segunda lei de Ohm, só lembrar do pássaro. R é igual a rolinha. A resistência depende do material que constitui o filamento, é proporcional ao comprimento do filamento, inversamente proporcional à área de secção do fio. Ou seja, o filamento mais grosso tem maior área, oferece menor resistência. Pensa assim, a passagem da água, né? Dificulta menos a passagem da água. Da mesma maneira, o fio mais grosso, ele dificulta menos a passagem da corrente. Ele vai oferecer menor resistência à passagem da corrente. O fio mais fino, ele dificulta mais a passagem de água. O fio mais fino dificulta mais a passagem da corrente. Ou seja, ele tem maior resistência. Tá legal? Então, vamos comigo. O fio A, o fio da lâmpada A é mais espesso que o da lâmpada B. Neste caso, ao ligar cada lâmpada a uma bateria de 20 volts, podemos afirmar que pela lâmpada B, o filamento é mais fino. Só passar uma corrente menor que o da lâmpada A, pois a lâmpada B oferece maior dificuldade à passagem da corrente. Letra C. Tranquilo, pessoal?
Letra C. Bom, aí aqui, pessoal, olha só que legal. Aqui agora a gente tem uma ideia de um φ ideal no meio do caminho. Né? Olha lá, como a gente calcula a resistência equivalente nesse caso? Aqui o pessoal encontra um pouco de dificuldade, mas vamos lá, vou te ajudar. Para as associações abaixo, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. A e B. Bom, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, a gente vai identificar os nós do circuito. O que é o nó? O nó é aquele ponto do circuito onde está conectado dois ou mais elementos. E cada nó a gente representa por uma letra. Então, por exemplo, ó, aqui é A, não é? Aqui eu tenho um nó. Esse ponto aqui é um nó. Por que nó? Se viu a corrente de A para B, quando a corrente chega nesse ponto, ela se divide. Uma parte da corrente vem para cá, uma parte da corrente vem para cá. Né? Parte da corrente vem para cá. Beleza, agora pensa comigo. Cada nó eu represento por uma letra. Bom, mas esse φ aqui é ideal. Lembra, pessoal, que a gente falou lá no curto-circuito? Né? Quando dois pontos do circuito estão conectados pelo φ ideal, eles serão representados pela mesma letra. Ou seja, se aqui é A, aqui também é A. Aqui também é A. Beleza? Aí eu venho caminhando aqui, eu tenho outro nó. Por que esse ponto é nó? Porque aqui está ligado dois ou mais elementos. Está ligado o resistor 10 ohm, o resistor de 8 e o φ ideal. Beleza. Só que esse nó aqui eu já vou representar por uma letra diferente, porque aqui no meio do caminho tem um resistor. Vou chamar aqui de C. Ah, professor, mas você não falou que os pontos estão ligados pelo φ ideal eu represento pela mesma letra? Então pensa comigo, pessoal, olha só. Aqui não é B? Aqui também é B. B. E aqui não é φ ideal? Ué, então esse ponto aqui também é B, poxa. Então o C coincide com o B aqui, ó. Ah, legal. Então aqui também é B. Né? Aqui também é B. Ah, então pessoal, raciocina comigo. Olha só, vem a corrente, ó. Chega aqui, ela divide-se. Por quê? Porque aqui existe uma DDP. Se aqui existe uma DDP, se o resistor de 10 ohm está ligado pelos pontos A e B, né? Se o resistor de 10 ohm está ligado pelos pontos A e B, se aqui existe uma DDP, aqui tem corrente. Aí vem a corrente aqui, ó. Quando a corrente chega nesse ponto aqui, ela vai se desviar para o φ ideal. Ó. Tá vendo? Por quê? Pessoal, esse resistor e esse resistor estão ligados pelos pontos B e B, ó. Estão ligados pelos mesmos pontos B e B. Aqui também é o B e B. Aí você vai falar, ah, então calma aí. Então aqui eu tenho um resistor de 0 ohm em paralelo com 16 ohm? Sim. Então a resistência aqui vai dar 0, ou seja, esse resistor está em curto, esse resistor morre e esse morre. Então, aqui ó, vai ficar ligado pelos pontos A e B, 10 ohm, pelos pontos A e B, 10 ohm. Ah, então tem dois pontos, ó, A e B. Eu tenho dois elementos ligados pelos pontos A e B. Pessoal, os elementos ligados pelos mesmos pontos, a gente vai pensar assim na prova, ó, estão em paralelo. A e B estão em paralelo. Porque em paralelo a DDP é a mesma. Ah, legal. Então, entre os pontos A e B, eu tenho um resistor de 10 ohm em paralelo com 10 ohm. Pessoal, acabou a questão. Dois elementos iguais em paralelo, como é que a gente calcula a resistência equivalente? Dois elementos iguais em paralelo. 10 em paralelo com 10. 5. Dois elementos iguais dá 1 da metade. Dois elementos iguais em paralelo dão 1 da metade. 10 em paralelo com 10 vai dar 5 ohm. 5 em paralelo com 5 dá 2,5. 20 em paralelo com 20 dá 10. Viu? Beleza. Rapidinho, pessoal. Agora, cuidado com essa questão aqui, ó. Aqui existe o que a gente chama de pseudocurto. O que é pseudo? Falso curto. Pseudo curto. Aqui existe um falso curto. Porque, olha só, vamos lá, pessoal. Se aqui é A, olha como é que a gente abre o circuito. Se aqui é A, aqui é A. Aí você vai falar, pô, professor, mas você falou que sempre que eu tiver um φ ideal no meio do caminho,
Os pontos ligados pelo fio ideal são representados pela mesma letra. Aqui ele chamou de D, pessoal, calma. Aqui é A. O D aqui coincide com A. Aqui também é A. Legal? Pessoal, aqui é B. Isso aqui é B? Uhum. Pessoal, aqui também é B. Tá legal? Também é B, né? Por quê? Os elementos ligados pelo fio ideal são representados pela mesma letra. Então aqui existe um pseudo curto, um falso curto-circuito. Como é que você vai abrir o circuito aqui então? Rapidinho, pessoal. Como é que eu vou abrir o circuito aqui? Olha só que legal. Esse elemento aqui, ó, que eu estou circulando, ele está ligado pelos pontos A e B. E esse elemento aqui? Está ligado pelos pontos A e B. Esse elemento aqui está ligado pelos pontos A e B. E está todo mundo ligado pelos pontos A e B. Então está todo mundo em paralelo. Sim, porque a DDP, os terminais desse resistor, VA menos VB. Desse resistor do meio, VA menos VB. VA menos VB. A DDP é a mesma em cada um deles. Ah, se a diferença de potencial é a mesma em cada um dos elementos, eles estão em paralelo. Ah, então os elementos estão todos em paralelo? Sim. Aqui, pessoal, está todo mundo em paralelo. Isso é um pseudo curto. Isso é um falso curto. Legal? Então aqui eu tenho um resistor R em paralelo com R, paralelo com R. Viu, pessoal? Lá. Todo mundo em paralelo. Beleza? R, paralelo com R, paralelo com R. Né? Olha lá, pessoal, todo mundo em paralelo. Então, qual vai ser a resistência entre os pontos A e B? Todo mundo em paralelo. R em paralelo com R, paralelo com R. 3 elementos iguais em paralelo. Como é que eu calculo a resistência equivalente? R sobre 3. Legal? R sobre 3. R paralelo com R, paralelo com R. R sobre 3. Bacana? Pessoal, rapidinho agora para a gente finalizar, vamos fazer a questão 26. Nada demais também. Já fizemos uma parecida com essa. Vou mudar a cor da minha caneta. Né? 26. Considere o circuito abaixo. Calcule as correntes I1 e 2. Né? I1 e 2. Bom, tá todo mundo em paralelo. Opa, cuidado, mas cuidado. Cuidado, tá, pessoal? Desculpa. Aqui eu tenho 6 em paralelo com 12. Né? Beleza? 6 em paralelo com 12. Depois esses dois vai ficar em paralelo em série com 8. Então vamos lá. Como é que eu calculo a REC? 6 em paralelo com 12 ohm. Primeiro vamos calcular a resistência equivalente desses dois elementos que estão em paralelo. Pessoal, dois elementos diferentes em paralelo. Como é que eu calculo a REC? Produto pela soma. Fica 6 vezes 12 sobre 6 mais 12. Né? Então vou ter que a REC 6 vezes 12, 72. Né? 6 mais 12, 18. Então, peraí, mas eu posso simplificar. Ó. 12 com 18 vai dar 4. Né? Pronto, deu 4 ohm. Beleza? Ou seja, a resistência equivalente desses dois elementos dá 4 ohm. Aí vai ficar 4 em série com 8. Vai dar 12 ohm. Pronto. Então, a resistência total do circuito entre A e B vai dar 12 ohm. Beleza? Por que 12? 6 em paralelo com 12 vai dar 4. 4 ohm em paralelo, em série, com 8 ohm, vai dar 12 ohm, né? Quando os elementos estão em série é só somar. Beleza, achei a resistência total do circuito. Eu tenho a DDP, eu acho a corrente total. Como é que eu vou achar a corrente total agora? Lei de Ohm. DDP é igual a resistência total do circuito vezes a corrente I. DDP, 24. Resistência total do circuito, 12. Corrente I,
Né? Olha lá, pessoal, 24 dividido por 12 vai dar 2 amperes. Legal? Pronto. Achei a corrente total que está entrando no circuito aqui, ó. 2 amperes. Beleza? Só que agora eu quero a corrente no resistor de 6 e no resistor de 12. Pessoal, quando a corrente chegar nesse ponto do circuito que a gente chama de nó, a corrente vai se dividir. Né? Que ela tem 2 caminhos agora. Chega aqui, vem uma corrente 1 para cima e uma corrente 2 para baixo. Né? Como é que eu vou calcular a corrente 1 e 2? Pessoal, agora a gente vai pensar assim, ó. Quer ver? Tem uma técnica rapidinho para a gente achar a corrente que vem para cá e que vem para cá. Quer ver? Calcula o MMC desses 2 elementos. Ó. MMC. Né? 6 e 12. Pessoal, como é que a gente calcula o MMC? Fatora, né? Ó, o MMC de dois números múltiplos entre si é o maior. Né? Ou seja, o MMC de 6 e 12 é 12. Né? O menor múltiplo comum é 12. Beleza? Aí o que eu faço agora? Eu pego o MMC, divido por cada um dos elementos. Ó. 12 dividido por 6. Ó, 12 dividido... Achei, o MMC foi 12, não foi? Pego o 12 agora, divide por cada um dos resistores. Ó. 12 dividido por 6, 2. Então a corrente aqui eu vou chamar de 2x. Beleza? 12 por 6 dá 2. 12 por 12 dá 1. Então a corrente aqui é 1x. Legal. Mas pela lei dos nós, se eu pegar a corrente que se desviou para cima e se desviou para baixo, 2x mais 1x, tem que dar 2 amperes. Tem que ser igual à corrente total que entra. Então, vamos lá. 2x mais 1x tem que ser igual a 2 amperes. Então, 3x é igual a 2. Viu? Olha lá, quanto é que vai dar o x? 2/3 de ampere. X vai dar 2/3. Beleza? X deu 2/3, mas eu não quero x, eu quero a corrente. Pessoal, a corrente aqui em cima não é 2/3? 2 vezes 2/3. Vai ver 2, 4. 4/3. E aqui é 1 vezes x. Quanto é que deu x? 2/3. 1 vezes x. 1 vezes 2/3. 2/3. Então a corrente aqui é 2/3 de ampere, aqui em cima é 4/3 de ampere. E ele quer a potência dissipada no resistor de 8 ohms. Pessoal, como é que eu vou achar a potência dissipada no resistor? Aí você vai falar, poxa, professor, como é que eu calculo a potência dissipada no resistor? Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Bom, posso calcular a potência dissipada como sendo corrente vezes a DDP, potência dissipada, R vezes I ao quadrado, ou tensão ao quadrado dividido pela resistência. Né? Aí qual dessas relações eu usaria? O pessoal usaria a segunda. Por quê? Porque eu tenho a resistência do elemento e eu tenho a corrente. Então a potência dissipada no resistor de 8 ohms vai ficar resistência 8, corrente que entra no circuito. Corrente que entra no circuito, aqui a corrente total que entrou foi 2 amperes, né? 2. Aí se divide e aqui sai 2 amperes de novo. Aqui ó, no resistor de 8 ohms vai passar uma corrente de 2 amperes. Né? Então vamos lá. 2 amperes ao quadrado. Então a potência dissipada, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 8. 32 watts. Tranquilo, pessoal? Viu? 32 watts. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpa a demora. Tá bom, pessoal? Mas é necessário. A gente tem que ir com calma. Tá legal? Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom para vocês. Espero que todos estejam bem. Pessoal, essa tempestade vai passar. Daqui a pouco a gente está de volta. Tá legal? Fiquem com Deus, pessoal. Se cuidem. Tá? Se cuidem. Bebam bastante água. Se alimentem bem. Descansem, né, na medida do possível. Tá legal, pessoal? Vamos manter a calma que isso vai passar e daqui a pouco a gente está de volta. Pessoal, beijo para todos. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.